Compreendamos o que nós lemos a palavra, a gente faz uma oração pedindo que Ele nos instrua e fale conosco. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós pedirmos que Deus nos ajude nesse momento. Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha ao nosso encontro e que a Tua palavra, a Bíblia, faça sentido para nós. Que as instruções da palavra não sejam apenas informações, mas sejam realmente palavras que vão transformar a nossa vida e nos instruir como nós devemos viver. Então fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos no último dia da nossa série Família Simples, descomplicando a família através de princípios bíblicos. Nós conversamos no primeiro dia a respeito do nosso coração, como a Bíblia nos instrui a respeito de quem nós somos e de como nós agimos, como é o centro da nossa existência humana e como o nosso coração é enganoso, como nós nos enganamos com as pessoas, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E mais do que isso, muitas vezes nós vamos perceber que nossa vida, nossas atitudes são más também. Nós recebemos atitudes maldosas de outras pessoas, mas nós também muitas vezes somos maus para com os outros. E isso contamina a nossa vida e prejudica as nossas relações familiares. Nós vamos perceber então, ao analisar casamentos, ao analisar famílias, que o grande problema, na família são as pessoas. Não são as estruturas. As estruturas a gente muda de casa, muda de bairro, muda de cidade, mas e aí? As pessoas continuam sendo as mesmas e trazem consigo um coração que é enganoso, que é corrupto. E é exatamente esse ensino que a Bíblia traz para todos nós, de que nós somos corruptos, nosso coração é enganoso. É verdade que às vezes você tem alguma atitude boa, às vezes você acumula algumas atitudes boas. Ao longo da vida, na família, às vezes você fez muitas coisas em prol da família. Mas não dá para negar também que você teve muitas atitudes que prejudicaram os relacionamentos familiares. Porque isso faz parte de nós. Faz parte da nossa natureza. E a Bíblia, então, nos seus princípios, vai nos mostrar que nós somos assim. E o fato de sermos assim requer que nós nos aproximemos de novo de Deus, pedindo a sua ajuda e entendendo, buscando compreender os caminhos de Deus para nós vivermos. E mais do que entender o caminho de como nós devemos viver, nós também temos pela palavra a informação de que Deus nos ajuda a viver. Então, é mais do que saber o que fazer. É ter o auxílio nos momentos que nós não queremos fazer, nos momentos em que nós estamos em dúvida sobre fazer, momentos que nós não temos forças para fazer. Então nós temos da parte de Deus o auxílio para conseguirmos fazer. E nós falamos disso no primeiro dia, e como isso acontece em nós, como nós precisamos submeter o nosso coração em primeiro lugar a Cristo, dizendo: Cristo seja o meu Senhor, seja o meu guia, seja o meu mestre, seja o meu coach. O Senhor deve ser aquele que vai me instruir no coração, nas atitudes sobre como eu devo viver. E esse processo dele agir em nós,
que a Bíblia vai dizer que é um processo de salvação, de santificação da nossa vida. Então nós nos reunimos aos domingos, nós buscamos refletir na palavra de Deus, na Bíblia, nas orações, buscando então submeter a nossa vida aos cuidados de Deus. É por isso que o cristão ora, é por isso que o cristão lê a palavra, para permitir que a sua vida esteja debaixo da orientação de Deus. E essa orientação começa a ter complicações quando nós deixamos de ouvir, de meditar na palavra, de orarmos, de nos reunirmos como igreja, por exemplo, no domingo de manhã. Nós falamos um pouco sobre isso no primeiro domingo da série Família Simples. No segundo domingo, nós falamos sobre filhos, sendo nós desafiados a educarmos filhos, né, na situação de pais e mães, mas também nossa atitude como filhos, né, porque todos nós somos filhos. E como é que nós podemos ser bons filhos? E em primeiro lugar, entendendo a nossa filiação com Deus. Nós somos todos filhos, em primeiro lugar, de Deus. Como é que nós vamos exercer a nossa filiação, né, diante dele? E hoje nós vamos entrar num ninho de gato. Né? Nós vamos falar sobre casamento. Esse é o tema da nossa conversa hoje. E talvez você já esteja pensando, eu nem sou casado, eu sou solteiro, não quero lidar com esse assunto. Mas na verdade é importante que você conheça e compreenda os princípios de Deus para o casamento. Tanto para você saber lidar na sua família, quanto para lidar com as suas expectativas diante do casamento. Agora, se você já é casado, aí fica mais interessante, não é ainda? Você já começa a falar, ai, não é? Cadê o marido, cadê minha esposa? Que lado que está aqui para que a gente consiga depois se reentender, né? Mas eu quero, para nós conversarmos sobre casamento, ler com você o texto bíblico que vai nos trazer instruções sobre o casamento. Para nós lermos, eu preciso te dizer do porquê que nós estamos chamando essa série de Família Simples. Nós estamos partindo do pressuposto de que as instruções de Deus, que está na Bíblia, para a família, é uma instrução simples. Não tem complexidade de nós entendermos. Na verdade, está escrito em poucas linhas. Se nós somarmos as instruções de Deus sobre família, colocarmos num documento de Word, não vai ocupar mais que 3 páginas. A4. Ou seja, você lê isso em poucos minutos. Você fica por dentro das instruções. Ou seja, o projeto de Deus para a família é simples. Porém, nós complicamos. Esse nosso coração corrupto, esse nosso coração enganoso e a nossa rebelião, ou seja, nós queremos viver uma vida que nós planejamos, isso traz confusão e complicações para a família simples que Deus tem proposto. A partir disso, vamos ler então as instruções bíblicas a respeito do casamento. As mulheres, está lá em Efésios 5, 22, 33. As mulheres, não joguem pedras ainda, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aguente. Porque o marido é o cabeça da mulher. Não fique pensando, não é. Mas não é mesmo. Calma lá. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui os maridos já estão pensando, os homens falando assim, a minha esposa está exatamente como a igreja tem vivido diante de Cristo. Às vezes distante, né? Às vezes desobediente, e assim por diante. Mas maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tentando-a
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Viu como é simples? Entendemos tudo. Percebemos claramente o que devemos fazer. Então já podemos ir embora, né? Resolver nossas questões de casamento, das nossas famílias. Mas não é bem por aí, né? Aí Paulo termina esse trecho dizendo o seguinte: grande é esse mistério. Aí você fala, agora sim. Agora a Bíblia está dizendo como é meu casamento. É um grande mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Essa instrução é o texto maior na Bíblia a respeito do casamento. E talvez você esteja se perguntando assim, casamento não está fora de moda? Eu lembro que quando eu e a Raquel estávamos preparando para o casamento, não faz tanto tempo assim, e especialmente a Raquel, ela convivendo com as pessoas do trabalho, o fato de ser pastor muitas vezes nos tira de diversas situações. As pessoas quando vão falar com a gente falam com mais cuidado, sabendo que é pastor e tudo mais. Mas para a Raquel não era bem assim. E quantas vezes ela não ia almoçar com alguém, tomar um café e as pessoas falavam assim, você vai casar mesmo? Especialmente as pessoas que já eram casadas. Dizendo assim, você acredita nisso? Você tem certeza que você vai fazer isso com a sua vida? E eu lembro de algumas vezes a Raquel voltar assim, exausta, falando assim, nossa, eu tenho que ficar convencendo todo mundo, ou falando para as pessoas que não é bem assim, que pode ser diferente, mas o fato de não ser casado, as pessoas não aceitam muito a minha opinião. Agora, casamento está de fato fora de moda? Olha essa notícia sobre casamento, saiu no Estadão, em março desse ano. Segundo pesquisa, o mercado de casamentos registrou aumento de 25%, mesmo com a crise no país. 25% de aumento no mercado de casamentos. O que, a princípio, nos parece é que, de fato, tem muita gente se casando, não é? Quantas pessoas você conhece que se casaram no ano de 2017? E, na verdade, tem sido cada vez mais frequente nas redes sociais, nós vemos os casamentos super bem produzidos, né? Ou seja, com assessores e todas essas coisas envolvidas. Quando a gente ouve essa notícia, a gente percebe que tem chegado muita informação sobre nós de pessoas que estão casando. Eu acredito que, assim como eu, você tem essa impressão de que, de fato, tem muita gente se casando. Que, na verdade, esse projeto de casamento continua no coração humano, mesmo no século XXI, e que as pessoas estão sim interessadas em começar esse projeto. Né? Mas, pesquisando um pouco mais, no Correio Brasiliense, uma notícia mais recente, né, no mês de outubro desse ano, na verdade, o Brasil tem registrado queda no número de casamentos e aumento de divórcios. Então, não é uma queda tão absurda, pode até ser uma coisa sazonal, mas uma queda e aumento do número de casamentos e também um aumento no número de divórcios. E aí a gente começa a fazer a conta, é cerca de 1.090.000 casamentos que aconteceu no ano de 2016 e cerca de 320.000 divórcios. Então, 1/3, né, dos casamentos é comprometido pelo número de divórcios. O que nos faz pensar que não é uma coisa tão simples essa questão do casamento. Embora se faça
grandes festas, e essas festas têm aumentado, ou seja, o mercado, né? Especialmente porque eu acho que tinha uma demanda por profissionais que produzissem melhor e deixassem as pessoas mais descansadas, os noivos, né, na hora do casamento. A gente, na verdade, percebe que o casamento ele acontece, ainda é um número alto, mas também a taxa de divórcio tem aumentado. Ou seja, não é simples, embora muitas pessoas queiram. E é difícil você encontrar pessoas que realmente, de verdade, não só no discurso, falem que não querem lidar com o casamento, não querem se casar. Às vezes está no discurso, mas no coração está lá aquele anseio pelo casamento, pela intimidade com as pessoas, né? Agora, saindo um pouco desse cenário externo do casamento, como é que é dentro? Se nós já observamos que tem muitos divórcios, como é dentro? Como é estar dentro do casamento? Algumas dificuldades, né? Responsabilidades no lar. Você vai precisar lidar com isso diante da pessoa com quem você se casou. Você vai ter que lidar com finanças. E às vezes isso é um grande problema. Uma das coisas que, na minha opinião, são muito desgastantes para qualquer casamento é conta conjunta ou conta separada, né, na verdade. Eu acredito que é muito complicado você ser casado com uma pessoa e ter contas separadas. Opinião minha. A palavra vai dizer que nós somos um só corpo. E é interessante que na parte que talvez seja mais sensível, na união das pessoas, ou seja, as suas necessidades, os recursos para resolver as necessidades, nós temos contas separadas. Você gasta o seu, gasta o meu, que sobrar, a gente paga aqui as contas comuns. Esse é um grande problema que está diante de nós, e nós precisamos superar. Outras questões, comunicação. Comunicação no casamento é um grande problema, e às vezes um grande desastre. Porque às vezes você fica segurando para ter um pouco mais de paz durante todo o dia, e não fala das coisas que realmente estão incomodando. Isso passa um dia, uma semana, um mês, um ano, e às vezes você, quando vai comunicar, comunica já de uma forma não correta, estourando a relação, ofendendo a pessoa, porque você acumulou muito tempo, ficou machucado e expõe isso no casamento. Outra questão que acontece no casamento é a questão da sexualidade. Né? E especialmente no momento que a gente vive na nossa sociedade, não é só nessa década, mas a gente vem de uma revolução na área da sexualidade desde a década de 50, pelo menos, em que a forma como nossa sociedade tem lidado com a sexualidade, ela é muito mais liberalizada. Então essa questão de, por exemplo, test drive antes do casamento é uma coisa tem sido muito comum. Eu vou testar, se não der certo a gente termina, tudo mais. Biblicamente, a instrução de Deus sobre isso é que uma vez que você se deita com uma pessoa, você estabeleceu uma relação de casamento. E ali você atrelou sua vida a outra pessoa. Agora pense comigo, uma pessoa que se deitou com um, depois se deitou com outro, se deitou com outro. A hora que vai para o casamento, ela começa a somar, né? Na mulher eu gostava dessa parte do corpo, na segunda eu gostava da perna, da terceira eu gostava, né, dos braços, e aí quando ele está diante da esposa, ele fica imaginando ou sentindo que ela está aquém do que ele realmente desejaria. Mas, ok, né? Na nossa sociedade parece que isso não tem problema. Na verdade, se der algum problema, passa por uma terapia. Está tudo certo. Talvez terapia que vai durar 30 anos. A instrução bíblica é que isso não deve acontecer. Claro, se acontecer, precisa estar em Deus e com a ajuda dele. Mas esses traumas estão aí. E quantas vezes isso não é o que está bloqueando e atrapalhando a relação do casal? Como é possível gerar uma intimidade e um respeito mútuo, um foco saudável na sexualidade se a nossa mente está travada em diversas situações? Eu preciso dizer isso para vocês, gente. Embora a gente tenha um formato bem moderninho de igreja, os nossos valores são enraizados na palavra. E a palavra é muito clara em termos disso. Se você quer ter relação,
que faça isso no casamento. Não arrisque fazer antes. A instrução bíblica é essa. Se você discorda, ok. Você pode falar com Deus em oração, ligar lá no SAC, Serviço de Atendimento do Céu, e dizer, olha, eu discordo. O Thales vai ligar, né? Amanhã. Mas eu discordo disso aqui. Ok. Talvez você vá passar por um processo de convencimento da parte de Deus para o seu coração. Mas disponha-se a ouvir o que Deus tem a ensinar. Por que Ele está propondo isso? E como Ele criou as coisas para acontecer desse jeito. E quando nós andamos em rebelião e desconversamos e tentamos fazer do nosso jeito, como a gente atrai uma série de situações e depois a gente chega para Deus, Deus me ajude. Ele fala, ajude. Você vai passar a me ouvir agora? Outra questão por dentro do casamento é a intimidade. Além da questão da sexualidade, a intimidade dos pensamentos, das dores, dos sofrimentos, da conversa para saber como o outro está, das crises, das vivências diárias, e que muitas vezes em casa você não encontra no esposo ou na esposa a possibilidade de abrir seu coração. Com medo de isso ser usado contra você, mas é uma questão que estará diante de todos no casamento. Além disso, tempo de qualidade, como nós também negligenciamos isso no casamento e como nós temos que compreender a necessidade de sermos intencionais. Chega de deixar que o acaso conduza ao nosso tempo de qualidade. Nós temos que entender que casamento, conforme a instrução bíblica, ele é prioridade para nós. Ele não é a segunda questão importante para nós, ele é prioridade. E nós identificamos isso quando a palavra vai dizer que os dois se tornam um só corpo. O que é prioridade para você? O seu corpo é prioridade para você. Você precisa alimentá-lo. E o casamento precisa ter isso como uma questão, e nós, dentro do casamento, a gente vai deixando, ela me ama mesmo, ele me ama. A gente vai conseguir conversar no final do mês, a gente vai ter uma viagem juntos, e aí a gente consegue, de fato, tratar essas coisas. Deixa eu pôr uma ordem para você, que a palavra diz, isso é primeiro na sua vida, antes de trabalho, antes das outras coisas. Deus em primeiro lugar, seu casamento em segundo. O que levou, por exemplo, um pastor, que alguns vão chamar de mais radical, Paul Washer, dizer o seguinte: se você estiver num bote, né, no meio do mar, tentando se salvar, você, sua esposa e seus filhos, e você só pode salvar uma pessoa, você não vai ter forças para salvar os outros, quem você salva? E o Paul Washer vai dizer: você deve salvar a sua esposa, ou você deve salvar seu marido, porque ele é o primeiro vínculo, o primeiro compromisso, o primeiro pacto de amor que você estabeleceu. Fala para mim, quem é que tem escolhido primeiro o cônjuge aos filhos? A palavra diz que é um só corpo. Você não salvaria o seu próprio corpo? Nós precisamos entender que existem pessoas, a pessoa que está ao nosso lado precisa de salvação, precisa de ajuda. E somos nós, o cônjuge, que precisa ajudar. Essa pessoa tem limitação, sim, tem pecados, tem crises. E Deus concedeu o casamento para que esse que está ao lado ande junto e lide com. Como a gente tem entendido errado o casamento. Como a nossa sociedade tem entendido errado o casamento. Gosto pessoal, quantas vezes a gente não briga porque não, eu gosto de outras coisas, não gosto desse tipo de música, não gosto desse tipo de comida, não gosto desse tipo de tempero, não gosto desse tipo de lençol. E esse gosto pessoal vai interferindo nessa relação. A liberdade nas individualidades, né? Eu gosto muito de assistir NBA e a Raquel não detesta, mas ela não gosta de assistir jogo de
E é bom que eles são bem à noite, assim, né? Na hora de ir para a cama. Essas liberdades que nós temos que lidar. Quantas vezes eu quero uma coisa, mas que vai prejudicar a outra pessoa. Ou vai tirar o tempo de qualidade, que vai atrapalhar o cuidado no casamento. Isso está dentro do casamento, que às vezes a gente não leva em consideração quando nós estamos pensando fora, antes de entrar no casamento. Ainda, né, a falta de admiração. Você já percebeu que a tendência, quando você convive muito com uma pessoa, é você conseguir descrever a pessoa muito bem? Quanto mais você convive, melhor você consegue dizer sobre a pessoa. E adivinha quais são as coisas que você mais lembra na hora de descrever a pessoa? As coisas ruins. São as coisas que incomodam. Eu tenho uma série de dificuldade de descrever as coisas e não ser crítico, por exemplo. Eu luto comigo quando alguém me pergunta: o que você acha sobre esta coisa? Eu fico assim, eu paro um pouco, eu dou uma travadinha, fico assim, deixa eu pensar. Porque se eu responder de pronto, a minha tendência é ser muito crítico. É falar: isso aqui eu não gostei, eu acho que isso aqui não está bom. Então eu paro um pouquinho e falo: calma. Deixa eu pensar um pouco mais. Porque não tem só críticas, não tem só coisas ruins acontecendo, ou só coisas horríveis na pessoa com quem nós estamos casados. Afinal de contas, nós nos casamos com essa pessoa e certamente não foram pelas coisas ruins. E essas coisas boas continuam, elas estão presentes. Ainda, nossa dificuldade de renovar o coração. Você já percebeu quando você é magoado pelo cônjuge? Como isso dói? Como isso ofende? O Tim Keller vai dizer uma coisa, que o casamento tem o poder da verdade. E é por isso que machuca tanto quando você briga com seu cônjuge. Porque quando o fato de você conviver o tempo todo e dizer algo que é ofensivo, ou um xingamento, ou uma característica ruim, o cônjuge vai olhar aquilo, ou ele vai achar que é completamente injusto pelo fato de você o conhecer muito bem, ou ele vai falar assim: é exatamente assim que eu sou. Nas duas situações ele vai ficar ofendidíssimo. Porque tanto se você foi injusto, como se você foi preciso. Ao ser preciso, você expõe exatamente quem a pessoa é, e ela não quer que isso fique exposto. E nós temos dificuldade de renovar o coração. A criação dos filhos, cada um quer pensar de uma forma. Na minha família não era assim. Na minha família era assado. E a gente briga e tem que lidar com a criação de filhos também no casamento. E a lista está acabando assim de funcionar o meu controle. Vamos lá. Mas essa questão dos filhos, então, como questão que nós falamos aqui, mas além disso tem a questão dos traumas passados. O que nós já sofremos na nossa vida antes do casamento, e que nós vamos trazer isso para a nossa relação. E se nós não conseguimos lidar com isso no passado, isso vai afetar nosso casamento. E nós precisamos entender que essas coisas estão dentro desse cenário de relacionamento do casamento. E ainda estruturas disfuncionais, estrutura que não ajuda, não coopera. Às vezes as questões de emprego, as questões como mora, se está dependente de outras pessoas, essas estruturas que às vezes a gente não consegue ter controle e que nós teremos que lidar. Nós não teremos sempre um cenário 100% que vai nos apoiar para um relacionamento ok. A partir disso, eu quero então caminhar para os princípios bíblicos, mas eu preciso trazer uma definição de casamento. O que é casamento? E o Tim Keller, que é um pastor, não sei quantos têm familiaridade com esse nome, mas ele é um pastor presbiteriano de uma igreja em Nova York, em Manhattan, e tem sido um grande expoente no pensamento contemporâneo, especialmente conseguindo compreender a cultura ali de Nova York e dos grandes centros urbanos do mundo. E tem muito material já escrito em português, e ele vai dizer o seguinte sobre casamento: dizer eu te amo não é casamento. Ou seja, estar no altar e dizer lá diante de todos que ama, isso não é casamento. Você pode dizer isso e não se casar. O casamento não é tanto uma declaração de amor presente, ou seja, eu te amo hoje,
é a promessa vinculativa do futuro amor. Ou seja, tem a ver com o que vai acontecer na sua vida. Não é uma promessa de se sentir quente e amar o tempo todo, porque ninguém pode prometer isso. Então o casamento não é uma promessa de amor e de estar sempre em condições ótimas para amar. É uma promessa de ser amoroso, terno, fiel, de apreciar e servir independentemente dos altos e baixos das emoções ou circunstâncias, a longo prazo, nos bons e maus momentos. A palavra hebraica em Gênesis 2, 24, que é a que fala deixa o homem, pai e mãe, e una-se a sua esposa, é a palavra que basicamente significa aliança. É um pacto, é um compromisso profundo, exclusivo, permanente, legal e pessoal, vinculativo. Qual é o grande problema da questão do casamento, então? Quando a gente não compreende que é um pacto e um dos dois começa a romper com o pacto, ou os dois começam a romper com o pacto. Essa compreensão precisa vir para os dois. Não é apenas a parte de um, mas dos dois. Eu quero então, com isso, mostrar para a gente, e aí caminhar para o nosso encerramento, a proposta simples da palavra, do texto que nós lemos. Para as mulheres, a Bíblia vai então instruir que elas devem ser submissas. Não a todos os homens. As mulheres não são submissas, não devem ser submissas aos homens. A palavra instrui que ela deve ser submissa ao seu marido. E somente ao seu marido. Entendam, mulheres, que quando Deus propõe isso, Ele não tem nenhum vínculo com a cultura machista. Em nenhum momento Deus fez uma reunião com esses que defendem o machismo e propôs, então, que isso deveria ser um fardo sobre as mulheres e deveria ser esse o motivo ou a forma de humilhar as mulheres, de fazer com que elas se tornassem escravas, que elas se tornassem pessoas completamente dedicadas a uma rotina exaustiva. Em nenhum momento Deus planejou que mulheres deveriam ser submissas ao marido para que isso fosse prejudicial para elas. Pelo contrário, a proposta de Deus para que as mulheres fossem submissas ao marido é para que elas dependessem de Deus. Porque a grande verdade é que as mulheres, historicamente, são maravilhosas no cuidado da casa, em planejar, em pensar os detalhes. É só você ver o catálogo de cores das mulheres e o catálogo de cores dos homens. Capacidade que tem de detalhes, de detalhamento. Pela lógica humana, quem você colocaria para liderar a casa? Fala, quem tem mais capacidade. Quem tem mais condições de detalhamento, de lembranças, de memória, e assim por diante. Na ótica humana parece que é isso. Agora, na ótica de Deus, Ele inverte. Ele fala, mulheres, apesar dessa capacidade extraordinária que eu coloquei em vocês, eu quero que vocês se submetam. Eu quero que vocês dependam de mim para se submeter, porque naturalmente vocês vão liderar. Naturalmente. Mas Deus fala assim, espera. Na hora que você quiser liderar, se você estiver com tudo na mão para liderar, Ele fala, ore, procura-me, porque é a forma de você manter o seu coração em mim e eu agir na sua vida e na vida do seu marido. Então, submeta-se, porque é a coisa talvez mais complicada para você. Pare, olhe para mim e submeta. Talvez você esteja pensando assim, se eu fizer isso um mês na minha casa, você não sabe o que vai virar aquilo. A casa ficará de perna para o ar. Nada vai funcionar, não vai ter comida para as crianças, não vai ter nada abastecido. E aí eu lembro da história do fundador da Nike, que quando ele estava querendo fazer a sucessão para um outro CEO, para ele deixar, depois de ter trabalhado tantos anos para criar a Nike, ele conversando com um empresário japonês, que conheceu há longo tempo, ele fala para esse empresário dizendo assim, olha, eu tenho só sentido muita insegurança em fazer a transição para um novo CEO. Eu vejo que essa geração
Os jovens, eles não estão preparados para poder liderar uma grande empresa como essa. E aquele empresário japonês, sábio, olhou para ele e disse: está vendo aquelas palmeiras ali fora, olhando pela janela? Ele disse: sim. Ele falou: então, o ano que vem ela estará maior. Com isso, ele estava dizendo para ele: as pessoas crescem, as pessoas aprendem, elas melhoram. Sabe por que os homens ainda não conseguem assumir um papel de líder da casa? Porque vocês, mulheres, são capazes e têm feito serviço por eles. E eles nunca estarão prontos enquanto vocês não deixarem. Eu sei, talvez você vai ter que lidar com o caos durante um tempo. Mas nós homens vamos aprendendo. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo que nós temos que ser responsáveis pela nossa casa. Que nós devemos cuidar da parte da espiritualidade. Que nós devemos trabalhar a vida da nossa esposa. Portanto, mulheres, sejam submissas. É o mesmo desafio de ser submisso a Cristo. Submeta-se. Significa estar debaixo da mesma missão que o marido. Ok? Vamos para a parte dos homens? Estão preparados? Homens? Lá vem a chibata. A parte da mulher, você já falou: poxa, já passou o trabalho dela para mim. Né? Sou eu que vou ter que cuidar agora então das coisas. Eu que vou ter que liderar. Agora lá vem mais uma coisa. Na verdade, agora, a gente precisa entender, nós homens, estamos muito aquém do que Cristo pensou para a família. No casamento, nós homens, devemos amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E eu não consigo ver Cristo inapto, inativo, desrespeitoso com os seus, com a sua igreja. Eu não consigo ver um Cristo que senta e fica esperando ser servido. Eu vejo um Cristo que serve, que vai em direção a, que pensa emocionalmente como estão as pessoas, que cura as enfermidades, que lidera, que diz para onde vai, vem para cá, vem para lá. Cristo, ele vai em direção, ele é proativo, ele é intencional. E de verdade, homens, nós sabemos fazer isso nos negócios, no futebol, com os amigos, mas dentro de casa, nós somos péssimos. É verdade. Nós temos que confessar isso. Ok, ninguém está falando que você não serve para nada. Mas que nós precisamos aprender, nós precisamos. Nós precisamos aprender a olhar, não só em fornecer recursos financeiros, mas entender como está a espiritualidade do lar. Você é o responsável pela espiritualidade do lar. Ou seja, minha esposa tem orado. Em casa se faz devocional. Quais são os valores essenciais da casa? O que nós devemos fazer nesse ano? Que áreas nós temos que trabalhar? Como nós vamos equilibrar as finanças? Como nós vamos compreender a vontade de Deus? Quais são os valores de criação dos nossos filhos? Como nós vamos proteger nosso lar das ameaças de fora? Como nós vamos ser exemplos, internamente e externamente? São questões que nós homens temos que pensar. Eu não estou falando com isso que nós devemos sair lavando roupa, lavando louça, embora muitas mulheres sejam assim: faz um pouquinho, vai. Eu não estou dizendo só isso. Eu estou dizendo que nós precisamos pensar a casa. Se a casa tem necessidade de recolher lixo, lavar roupa, lavar louça, nós temos que pensar um meio. Talvez você não vai ser a pessoa que vai fazer tudo isso, mas qual é o meio saudável? Porque sabe qual é o nosso alvo? O que o texto vai dizer para nós aqui, olha, no final, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O nosso alvo é que a nossa esposa esteja brilhando de alegria. A forma de você saber se você tem sido um bom marido, olhe nos olhos da sua esposa. Veja se está brilhando. O pastor Jeremias, de Belo Horizonte, Jeremias Pereira, vai dizer que uma história que encontrou uma mulher da sua igreja num supermercado, mas como a igreja é muito grande, ela falou: você não me conhece, mas eu estou num pequeno grupo, eu pertenço à tua igreja. Ele falou: que coisa maravilhosa, mas eu vejo que você tem um bom marido. Ela falou: como você sabe? Ele falou: porque eu vejo brilho nos seus olhos.
Eu acredito que nós homens temos que lembrar disso. Quando chegar no final da nossa vida, diante de Cristo, Ele vai nos perguntar: você cuidou da esposa que eu confiei a você? E nós vamos ter que dizer a verdade. Nós vamos ter que dizer se nós estamos apresentando-a desgastada, humilhada, exausta, sobrecarregada, ou se nós vamos dizer: aqui, Senhor, aqui está a esposa que o Senhor me confiou. Cuidei dela, fiz o meu melhor. O Senhor viu que eu pedi sua ajuda em diversos momentos, mas aqui está ela, curada, temente ao Senhor, equilibrada na vida. Como nós vamos precisando assumir esse compromisso, gente? E mulheres, sejam submissas ao marido. Peçam ajuda de Deus para que isso aconteça. Eu estou dizendo com isso, queridos, que o plano de Deus para o casamento é simples. É difícil nós submetermos a nossa vida ao plano dele e trilharmos esse caminho com a ajuda dele. Mas não tem outro plano. Não tem outro plano. O plano de Deus é esse para o casamento. Se você está no casamento, verdadeiramente considere isso. Se você não está no casamento ainda e estará, já vá trabalhando, e na escolha da pessoa com quem você vai se casar, leve em consideração isso. Porque esse é o projeto de Deus para a família, para o casamento. É o núcleo inicial da família. Eu quero então colocar aqui, só um pouquinho. Quero... tá legal isso. Quer que eu passe aqui, ó? Passe, por favor. Aí, tá. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse é o equilíbrio do lar. E existe um livro muito interessante, que eu gosto demais, que chama Amor e Respeito. Amor e Respeito. Ele vai dizer o seguinte, que existe um ciclo, que ele pode se tornar um ciclo insano, quando o homem não demonstra amor pela esposa e a esposa não respeita o marido. Quando isso acontece, a esposa não respeita, o marido não tem nenhuma vontade de amar. Quando a esposa não consegue se submeter à missão do lar que o marido está liderando, a esposa não respeita isso, o esposo não consegue demonstrar amor. Por outro lado, se o marido não consegue demonstrar amor, a esposa tem grande dificuldade de respeitá-lo. Isso é terrível. Para um homem não existe nada pior do que você falar para outra pessoa, senão da família, do casamento entre si, entre os dois. Você dizer para outras pessoas que ele não é bom, que ele é mau, que ele não cuida da casa, que ele não ajuda. Isso destrói o homem. Mulheres, sejam sábias na hora de falar a respeito do seu marido para os outros. Uma coisa que mais ofende o homem ainda é se você fala para os amigos dele, ou do pessoal do trabalho, que ele não é bom, que em casa ele não ajuda. E você já percebeu que em encontros de amigos casados, vira e mexe, surge um assunto assim? Ah não, lá em casa é desse jeito, isso aqui não faz nada, isso aqui... Isso é terrível. O homem que se sente desrespeitado pela esposa, ele tem muita dificuldade de amar, de demonstrar amor. E o contrário é verdadeiro. A mulher que não se sente amada, ela tem grande vontade de desrespeitar o seu marido. Eu preciso dizer para você, alguma coisa tem que acontecer nesse ciclo insano. Alguém tem que começar a agir. E homens, nós somos chamados a liderar. Mulheres são chamadas a submeter a liderança do marido, para que tudo vá bem. Eu concluo dizendo o seguinte para nós, duas questões, para nós sairmos aqui refletindo e buscando viver. Em primeiro lugar, no seu casamento, essa é uma decisão pessoal. Entregue-se a Cristo.
Porque como é que você vai conseguir submeter ao seu marido se você não consegue submeter a Cristo? Como é que você vai conseguir amar como Cristo se você não consegue submeter a Cristo? A andar com Ele. Não tem como nós edificarmos um casamento conforme a vontade de Deus sem que os dois não estejam submetidos a Cristo. Talvez você esteja pensando, mas meu marido não quer, ou minha esposa não quer. Ok, o seu caminho será mais árduo. Você precisará orar, pedir ajuda de Deus. E em muitas situações você terá dificuldade de ver a obra de Deus acontecer em plenitude no seu lar. Em segundo lugar, estude, confie e aplique. Passe tempo conhecendo a você mesmo. Quais são as suas áreas difíceis? Como você está? Conheça a si mesmo, comparando a sua vida com o ensino simples da Bíblia. Onde você tem dificuldade, onde você tem lutado, onde você não tem conseguido avançar. E tome uma atitude de confiança para com Deus. Ou seja, fala assim, Senhor, ok, os seus princípios são esses, eu não concordo, ou eu concordo parcialmente, ou eu tenho muita dificuldade de viver isso, mas Senhor, eu quero confiar. Eu quero confiar que o seu caminho é o melhor. Embora eu tenha dificuldade, embora eu até nem creia muito nisso, eu quero confiar na sua palavra. Me ajude a confiar no Senhor. E experimente o que Deus está te instruindo. Se você não quer viver isso, ou se tem tido dificuldade, eu quero convidar você assim, a experimentar, pelo menos. Agora, se você já confia em Deus, já tem uma relação com Ele, assim, obedeça. E desfrute das consequências da obediência a Deus. Que o Senhor trate os nossos casamentos, as nossas famílias, e nos prepare para essa relação tão importante, foi Deus mesmo quem instituiu para o ser humano. Amém? Posso orar por vocês? Coloque-se em pé para eu fazer uma oração. Nós falamos no começo aqui do nosso culto, daquela pergunta do carcereiro: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A resposta foi: creia em Jesus Cristo. Creia nele, ou seja, entregue sua vida. Fala: Jesus, vem me ajudar. Você não sabe como é isso, pede ajuda para quem sabe. Fala assim: olha, você pode me ajudar nisso? Como é crer e viver com Ele, para que você possa desfrutar disso. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Nós falamos aqui, Senhor, dos princípios do Teu ensino sobre o casamento que nós encontramos na Bíblia. E como isso vai na contramão do que a nossa sociedade tem construído. O que muitas vezes nos deixa constrangidos. Será que devemos falar? Será que devemos viver? Mas o teu ensino é esse, é claro, é simples e é imutável. O que nós pedimos é que o Senhor venha convencer o nosso coração. Ou mesmo, à medida que o Senhor já nos ensinou, que nós tenhamos coragem de obedecer ao Senhor, de confiar na nossa vida, de colocar todos os nossos esforços na direção de viver isso. Pai, mas eu preciso orar aqui especialmente pelos casamentos que aqui estão, as pessoas que estão em casamento. Cuide, Pai, delas, cuide dos seus corações, ajude-as, que elas percebam o Senhor próximo, que elas consigam se submeter a Ti, Senhor, e pedindo a Tua ajuda, ao recebê-la, que elas possam obedecer a Ti, Senhor. Todos nós precisamos da Tua ajuda. A capacidade não está em nós. A capacidade está no Senhor. E o Senhor tem nos dado com muita graça e misericórdia. Também, ó Pai, eu quero orar para aqueles que não são casados. Mas, ó Pai, que está no coração o desejo de estabelecer um casamento. Eu quero, Pai, pedir que o Senhor cuide de suas vidas. Que essas pessoas, ó Pai, tenham do Senhor todo o amparo, a esperança, a paz e a quietude para saber lidar com isso. Que venha a pessoa certa, que elas saibam escolher a pessoa certa, para que possam ter um casamento saudável, um casamento abençoador, que seja luz
para as famílias do mundo, que abençoe suas vidas e crie filhos para a nossa nação e especialmente para o Senhor. Abençoe-nos o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.